Achou que a gente não ia falar de história hoje? Achou errado, otário? Bom, continuando a série então sobre história, sobre escrita, hoje a gente queria falar um pouco sobre o que é história. Ou seja, o que faz uma história ser uma história, um drama e não um anúncio ou uma descrição. Ou uma batata. Uma batata. Ou seja, o que gera drama e faz uma história ser interessante? A gente vai deixar o Aaron Sorkin, que é roteirista de uns filmes pouco conhecidos, tipo A Rede Social e A Feel Good A Feel Man. Good Man, explicar um pouco. What I need before I can do anything is an intention and obstacle, okay? Somebody wants something, something's standing in their way of getting it. They want the money, they want the girl, they want to get to Philadelphia, it doesn't matter. But they've got to really want it bad, and whatever is standing in their way has got to be formidable. O que ele tá falando aqui, como vocês podem ter suspeitado com o título do vídeo, é sobre conflito. E agora a gente vai explicar pra vocês o que é conflito e por que sem ele não tem história. Simone, roda a vinheta. Como a gente já viu no outro vídeo que eu tava falando de desejo e necessidade, que vai aparecer aqui em algum lugar, pra gente empatizar com o personagem e se relacionar com a história, o personagem precisa querer alguma coisa. Mas simplesmente uma história em que o personagem quer alguma coisa, vai lá e consegue sem dificuldade, é uma história chata. A gente precisa de uma dificuldade, a gente precisa que o personagem tenha problemas, ou seja, conflito. E essa não é uma questão simplesmente de estética ou superficial, ela vai bem na raiz da história. Além do conflito, é mais que um princípio estético. É a alma da história. História é uma metáfora pra vida. Estar vivo é estar aparentemente em conflito perpétuo. Todo dia e a todo momento a gente tá em conflito. Todo mundo sabe que a vida é cheia de problemas. A gente sempre tá tendo um conflito, sempre tá tendo uma complicação. E numa história, quando um personagem não tem um conflito, a vida dele é meio fácil demais, a gente automaticamente perde esse interesse na história. Ela parece inverossímil, não parece uma coisa que poderia realmente estar acontecendo porque tá fácil demais. Mas o que exatamente é conflito? O Sid Field explica. Pra quem não sabe, Sid Field é um escritor super reconhecido de manuais de roteiro e coisas assim. Ele fala o seguinte: o que é conflito? Se você procurar a palavra, vai ver que envolve oposição. E o núcleo de qualquer cena dramática é ter o personagem ou os personagens em oposição a alguém ou alguma coisa. Conflito pode ser qualquer coisa. Uma luta, uma batalha, uma perseguição, medo da vida ou medo de falhar ou do sucesso, interno ou externo. Qualquer tipo de confronto ou obstáculo, e realmente não importa se é emocional, físico ou mental. É possível ver conflito em todos os filmes. Então, por exemplo, todos os bons filmes. Então, o Harry Potter, ele só quer ser feliz e, ter uma vida de boa, e os Dursley vão lá e enchem o saco dele. Sim. O Batman só quer ver Gotham e ficar livre de crime, o Coringa vai lá e quer ver o circo pegar fogo. Sim. A Chihiro só quer resgatar os pais, mas aí o Baba faz ela ficar trabalhando na casa de banhos. Basicamente, dois personagens querem coisas diametralmente opostas e entram em conflito por causa disso. Muitas vezes, quando você achar que um filme é chato ou que parte de um filme é chato, é provavelmente porque não tem conflito. Aquela hora que você boceja e começa a ver a hora e querer sair do cinema, é porque os personagens não estão lutando por nada e você não quer saber quem vence, porque nada está acontecendo. Se você lembrar de algum filme, alguma parte de um filme bom, mas que você achou meio chata e você consegue reconhecer que não é por causa de conflito, coloca aí nos comentários, vamos conversar sobre isso. Mas esses exemplos que a gente deu de personagens que entram em conflito entre si não são os únicos tipos de conflito que existem. Basicamente, a gente pode pensar em dois tipos de conflito, os internos e os externos. Os conflitos internos são aqueles que o personagem batalha com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. Todos os personagens mais complexos, em algum nível, têm conflitos internos. Então, os personagens que têm um conflito interno estão divididos entre dois cursos de ação. Então, por exemplo, o Michael, do Poderoso Chefão, está dividido entre vingar a morte do pai e se tornar aquilo que ele sempre odiou, ou então abandonar essa vida da máfia e deixar a morte do pai em desonra e, enfim, deixar as coisas assim. Mas esse tipo de conflito, conflito interno, é o mais difícil de mostrar no cinema, porque o cinema é um meio audiovisual. Na literatura, como você está lendo, você está dentro da cabeça do personagem. Você consegue muito bem saber quais são os conflitos, o que esse personagem está pensando, o que esse personagem está sentindo. A literatura, então, é o melhor meio para você passar conflitos internos. Mesmo em peças, por exemplo, como Hamlet, quando você tem a questão do monólogo, você consegue passar para o público explicitamente o que o personagem está pensando. No cinema, esses conflitos internos eles têm que ser passados de forma visual. Então, um jeito mais interessante de fazer isso é transformando pensamentos em ação. Existem outras estratégias de fazer isso, como a gente vê em Clube da Luta ou em Divertidamente. E tem estratégias ruins de fazer isso, como acaba sendo o uso excessivo de voice-over e narração. Mas isso é papo para outro vídeo. Outro tipo de conflito é o conflito externo. O Maki, que escreveu o livro Story, ele divide esse tipo de conflito em dois: os extrapessoais e os interpessoais. Os interpessoais, como o próprio nome já diz,
são os conflitos entre duas ou mais pessoas. E, basicamente, o conflito diz respeito só àquelas pessoas. Então, numa comédia romântica, por exemplo, em que dois personagens estão apaixonados, são conflitos interpessoais. Em geral, ou então, dramas, né? dramas, tipo, novelas, são bastante coisas bastante de conflito Interpessoais, interpessoal. né? E os conflitos extrapessoais são aqueles que têm a ver com coisas que são para além das pessoas. Então, por exemplo, um grande vilão que quer acabar com o mundo, ou apocalipse, desastres naturais, coisas desse tipo. O personagem contra uma instituição, né? Então, É. os filmes da Marvel, de super-heróis, geralmente são coisas assim. Esses conflitos externos, interpessoais e extrapessoais, são bastante mais fáceis de você representar no cinema, né? Porque eles são bem mais visuais. Os ciscos, os embates estão ali na tela pra gente ver. É muito fácil entender o apelo visual de um apocalipse ou então de uma guerra no espaço. É muito mais cinematográfico do que alguém só, tipo, pensando... Nossa, estou sofrendo. É. Só que ele fica triste, olhando pra janela enquanto chove. Can't say you changed, but boy, you know you're begging, don't fool me. Mais uma que defende que numa história realmente boa, existem todos esses 3 níveis de conflito. Porque assim você consegue aumentar não só a complicação, que seria o quão difícil é aquele conflito em si, mas a complexidade, porque você consegue relacionar os 3 níveis. Por exemplo, no exemplo que a gente deu do Poderoso Chefão, o Michael tem aquele conflito interno, de estar dividido, mas ele também tem um conflito interpessoal com os irmãos, com a família, especialmente com a esposa, e ele também tem um conflito extrapessoal, que é da guerra das máfias, que ele tem que resolver. E esses 3 conflitos se relacionam na história de um jeito incrível, e por isso que o Poderoso Chefão é foda. Ou pegando um exemplo um pouco menos clássico, que é o Homem-Aranha. Que ao mesmo tempo que o Homem-Aranha precisa combater super vilões e salvar o mundo, ele tem que se resolver com a Mary Jane, com outros personagens, e ele tem o conflito de se ele... Deve ou não ser um super-herói. Exatamente. Existe ainda mais um aspecto do conflito que a gente não vai aprofundar agora, mas ele é o seguinte, o John Truby fala assim: grandes narrativas não são só conflitos entre personagens, é o conflito entre personagens e seus valores. Ou seja, o conflito deve representar uma batalha ideológica e não só pessoal. Mas a gente vai falar mais disso num vídeo que a gente quer fazer, sobre como você passa uma mensagem num filme sem parecer muito pregador ou muito bobo. Panfletário, né? Isso. A ideia de conflito, então, ela é básica pro drama. E a noção de conflito também se relaciona a vários outros aspectos do roteiro, mas especialmente se relaciona ao desejo do personagem. E por que isso? Quando um personagem quer alguma coisa e alguma coisa tá no caminho, isso é basicamente conflito. E a ideia de conflito também se relaciona com a questão da mudança, a questão do arco do personagem. Nenhum homem nunca viveu que pode permanecer o mesmo através de uma série de conflitos que afetam sua maneira de viver. Por necessidade, ele deve mudar e mudar sua atitude perante a vida. Quem fala isso é o Lajos Egger, que ele também é um teórico não de roteiro, mas ele é um teórico de peça, mas ele fala várias coisas muito legais. Então é isso, um personagem quando ele tá em conflito, ele muda. Que é como acontece na vida, né? Sim, você nunca vai mudar quando você não precisa. Se você tá bem, um time que tá ganhando, você não mexe, né? E também se relaciona com o conceito do oponente, que é basicamente a força principal que vai gerar conflito em qualquer história. Então os Dursley, ou os vilões do Homem-Aranha, ou Coringa, etc, etc. Então é bom manter em mente que todos esses conceitos se relacionam. Essa ideia do conflito é a base da história, é a base do drama. E ele é o que faz que o espectador queira continuar lendo, continuar assistindo. Se você não tiver drama, você não tem por que continuar acompanhando aquela história, porque nada tá acontecendo. A gente fica muito curioso pra saber que lado vai ganhar. É responsabilidade do autor gerar conflito suficiente pra manter o seu público interessado. Ou então, como coloca de um jeito bastante didático e simples o Sid Field, que a gente já falou aqui, todo drama é conflito. Sem conflito, você não tem ação. Sem ação, você não tem personagem. Sem personagem não tem história, e sem história não existe roteiro. Bom, acho que era isso que a gente tinha pra falar hoje sobre conflito. Como vocês viram, ele se relaciona com várias outras coisas, tem muitos assuntos que a gente quer falar. Provavelmente vão ter outros vídeos nesse sentido. Mas espero que vocês tenham curtido. E se inscrevam no canal, deem um Deixa like, like, compartilhem, aquelas coisas do conversem com os YouTuber. amiguinhos. É isso. E acabou o programa! Acabou o programa!